Ó, o tabernáculo é perfeito. Nem por sangue de bodes e de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Presta atenção. Grave isso aí na sua mente. Se você puder até anotar e gravar essa frase para a sua vida, você pode levar para a sua vida. Vai ser essencial. Jesus é o caminho de Deus até nós. Jesus é o caminho de Deus até você. E Jesus é o nosso caminho até Deus. É algo que eu já falei. Jesus é a oferta que Deus ofereceu para nós, o cordeiro que Deus ofereceu para nós no completo. E o que você oferece para Deus? O próprio Jesus está oferecendo a Deus o sacrifício dele. Percebe? Só tem um meio de Deus chegar até nós. É por meio do Verbo, é por meio do Filho que se fez carne. E só tem um meio de você chegar até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam isso aí? Podemos dar continuidade? Olha lá. Sangue de bode e de bezerro, por seu próprio sangue, entrou no santuário, uma vez por todas, havendo efetuado a eterna redenção. A eterna compra da nossa escravidão do pecado para Deus. A eterna, completa, cabal. Então presta atenção, não há nada que você faça que te redima para Deus, porque você, por crer em Jesus Cristo, você já faz parte da eterna redenção que foi lá na cruz feita. Você já faz parte daquele escrito de dívida que você devia a Deus, já está pago em Jesus Cristo. Agora você pertence a Ele. Agora preste atenção. Jesus Cristo foi perfeito, sem pecado, é o Cordeiro Imaculado de Deus. O sacerdote, ele tinha que purificar o pecado para entrar no Santo dos Santos. Agora grave isso aqui, que isso aqui eu fiquei bugando a minha mente. Meu Deus, olha só. O seu Senhor Jesus Cristo, olha, isso é de arrepiar. Pega essa chave aqui. Pega essa chave, isso aqui é de arrepiar. O seu Senhor Jesus Cristo, para entrar no Santo Santo Celeste, ele não precisava ter sacrificado ele. Porque ele era sem pecado, porque ele era perfeito. Tá, Antônio? Por que então Jesus Cristo, eu sei que para entrar no santuário celeste precisa de sacrifícios maiores. Porque se na da terra precisava de sacrifício de animais, o celeste exige um sacrifício maior e perfeito, que é o sacrifício de Jesus. Mas o sacrifício de Jesus, que adentrou os céus, o santo do santo celeste, não é para ele, é para nós. Ele já está lá. Ele já está à direita do Pai. O sacrifício é que você possa passar pelo sangue dele e assim estar na presença de Deus sem ser consumido. Sem medo dos pecados anteriormente cometidos, sem, igual vai aqui para frente, sem culpa alguma. Você pode entrar na presença de Deus pelo sacrifício de Cristo. O sacrifício dele não foi para ele mesmo estar na presença do Pai. Ele sempre esteve na presença do Pai. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo no passado. É a mesma glória. E não mudou por ele ter se tornado um ser humano, por ele ter esvaziado, essa glória não mudou. Então, o sacrifício de Jesus Cristo não é para Jesus ter acesso ao Pai, mas é para você, por meio de Jesus Cristo, ter acesso a Deus. Percebe a importância disso? Não é o que você faz que te dá acesso a Deus. É o que Cristo fez que te dá acesso a Deus. Olha lá. Porque o sangue de touros e de bode e a cinza espremida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne. Só da carne. E depois passava o ano, tinha que voltar novamente, tinha que oferecer sacrifício novamente. Mas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo nos dá uma redenção eterna, que não purifica não somente a nossa carne, mas purifica a nossa alma. De dentro para fora.
nos tornando santos. Aquela frase muito que nós gostamos é isso aqui, ó. Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Tá? Não deixe ninguém tirar. Nós não estamos vendo sangue no altar. Nós não estamos vendo o Cordeiro sendo imolado. Mas a nossa religião, a fé cristã, é uma religião de sangue. Houve um derramamento de sangue. Todo culto ele começa pelo sangue eterno de Cristo derramado lá naquela cruz. Deu valor ao sacrifício perfeito, ao sangue derramado pela sua vida, pela nossa vida. Olha lá, ó. Olha lá. E o mundo expõe a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivos. Nossa esperança de bem futuro, em tudo, é para o quê? Você pode, diante de Deus, olha lá, com a vossa consciência limpa das obras mortas, para servir a Deus vivos. Então, o que é uma obra morta? É uma obra feita na carne, é uma obra feita sem a luz de Deus, é uma obra feita nas trevas. Olha só para você ver, tem gente que está sem Cristo e quer fazer obra para chegar até Deus. Só que essas obras são obras mortas, são trapo de imundícia. A nossa obra só tem alguma virtude, só tem algum valor quando você reconhece a Cristo e crê nele e passa a fazer as obras feitas nele. Que Deus te preparou de antemão para que andássemos nela. Mas sem a redenção estar na sua vida, sem a obra estar na sua vida, é obras mortas. Aquela obra que aqueles homens fizeram no passado, todo aquele culto, eram obras mortas, não tinham valor, não tinha nem louvor. E esse Espírito eterno que é nos dado aqui, que é nos falado, preste atenção na coisa. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi morto há 2000 anos atrás. Mas você tem a consciência de que ele é verdadeiramente homem, é verdadeiramente Deus. O que tem isso, Antônio? Porque a nossa religião, a nossa fé, ela começa antes da fundação do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E vai valer até a volta dele. Então o que você está querendo dizer, Bruno? Eu estou querendo te dizer que aquelas pessoas que faziam aquele sacrifício, que faziam os rituais, que faziam toda aquela religiosidade, ela fazia esperando o Cordeiro que viria, o Cordeiro de Deus que viria. Ela fazia esperando o Rei que viria. Ela fazia olhando para o sumo sacerdote que viria. Agora a nossa fé é diferente da deles, porque nós já cremos no grande Rei que já veio, no Cordeiro Pascual, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual que já veio, e no nosso grande sumo sacerdote. Já está bem nítido para nós, já está bem claro para nós isso, que aquilo que era sombra, que aquilo que eles esperavam, já está na realidade. Por isso que o autor está falando para eles, não volta para trás. Se vocês retrocederem, vocês vão perder a esperança da vida, vão perder a esperança da salvação, porque Cristo vem na plenitude dos tempos e é a completude de todas as coisas. Então, meus irmãos, a fé que te leva depois do véu, que traspassa o Santo Santo, não terreno, mas celeste, é somente a fé em Jesus Cristo. Tá? A nossa religião tem sacrifício. Olha lá. Por isso, é mediador de um novo testamento para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Está vendo que é para o Antigo Testamento a transgressão daqueles que morreram esperando ele no passado? Mas agora nós, que somos chamados, recebem a promessa. Que promessa, irmãos? Da herança eterna, da vida eterna, da salvação eterna. Somente em Cristo nós temos essa salvação. Somente em Cristo nós temos essa esperança. Tá? Mesmo
as pessoas fazendo todo aquele ritual, eles continuavam se sentindo culpados. Mas o ritual que Cristo fez, o sacrifício dele, nos tira toda a culpa. Você pode estar diante do Pai, chamando Deus de Pai, chamando Deus de Senhor, chamando Deus de seu Deus. Você é povo dele. Versículo 16 em diante, olha aí para vocês verem. Olha lá. Porque onde há um testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Então, se um pai deixou uma herança para nós, no testamento, nós só podemos pegar essa herança depois que o nosso pai falecer e é nos dado aquilo que ele falou, ou uma mensagem, ou um presente. Então, enquanto ele está vivo, você não pode pegar o testamento. Só tem validade depois que a pessoa morre, beleza? Aqui, ó. E porque um testamento tem força quando houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos da lei, tomou o sangue de bezerro, de bode, com água, púrpura e sopro, e aspergiu sobre o livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus nos tem mandado. E semelhantemente aspergiu o sangue no tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem das próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores. Então, meu irmão, Jesus é mediador também do Antigo Testamento. Eles faziam rituais esperando em Cristo, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro sumo sacerdote. Agora preste atenção. Quando Moisés fez o pacto com o povo, ele leu toda a lei, o povo: não, você mandar, nós vamos obedecer. E em confirmação a isso, que ele pegou água e sangue e jogou tanto no livro da lei quanto nas pessoas. E o que ele fez mais? Ele jogou nos utensílios do templo, nas arcas, nos negócios. Hoje, preste atenção, essa cadeira não está aspergida com sangue. Esse púlpito não está aspergido com sangue. O violão que adora a Deus não está aspergido com sangue. Aqui, esse quadrado aqui, o lugar que nós estamos usando para adorar, para aprender sobre Deus, só é a igreja quando nós estamos aqui, ok? Agora preste atenção, o sangue não está aspergido sobre essas coisas. Tá bom, irmão Antônio, aonde o sangue está aspergido que eu não estou vendo? O sangue está aspergido espiritualmente sobre cada um de vocês que querem em Cristo Jesus. Preste atenção numa coisa. Deus não está preocupado com coisas materiais. Ô irmão, por favor, unge meu carro, unge a minha casa, ore pela minha casa, ore pelo meu negócio. Não! Ore por pessoas, interceda por pessoas. Pode interceder pela cura delas, interceda pela salvação delas, interceda. Deus está preocupado com pessoas, cuidem das pessoas. Deus não está preocupado que é grande ou pequeno. Uma coisa está preocupada, que a oração seja cristocêntrica, que a adoração é cristocêntrica, seja voltada a Ele, o culto seja dado a Deus. Entendeu isso? Se alguém chegar pedindo: eu oro para o meu carro, meu irmão, eu posso esperar, Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com a sua alma. Ele enviou o Filho dele para salvar a sua vida. Deus não está preocupado se você é rico, se você é pobre, se você não tem dinheiro, se você não tem. Deus está preocupado com a salvação das pessoas. Ele está tão preocupado com a sua salvação e com a minha salvação, que Ele enviou o Filho dele mais amado e pregou o Filho dele lá naquela cruz para nos redimir. Ok? Está claro isso aí? Deus não está preocupado com coisas. O pessoal está ungindo. Tem gente que coloca até a Bíblia no óleo. Falta de ler Hebreus, falta de entender as Escrituras. Tem gente que coloca na arca dentro da igreja. Não! É passado, passou. A realidade agora é no tabernáculo celestial, na presença de Deus. E agora, todo esse pacto, essa nova aliança, é feita pelo sangue de Jesus. Não foi dito aqui que só tem o testamento só tem validade quando o testador morre?
Eu tenho uma notícia para você. Essa nova aliança, esse novo testamento que Jesus veio, que ele mandou fazer lá na ceia, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Vou falar um trem com vocês. Ele não acaba mais. Ele é inquebrável. Ele é indestrutível. Porque o seu Senhor Jesus Cristo não morre mais. Se você está nele, você faz parte da aliança eterna dele. Inquebrável, indestrutível, inviolável. Nada pode quebrar essa aliança que foi feita por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o seu sangue. Não é? Tem gente que acha que no final, se sacrificando ele, ficaria o sangue. Ele pagaria a conta com Deus. Não. Sangue de animais também não paga. O seu sangue não paga. É só o sangue do Cordeiro. É só o sangue do seu Senhor Jesus Cristo. Está bem claro isso aí, meus irmãos? Nós fazemos parte de um novo concerto. Nós fazemos parte de uma nova aliança que é o bem necessário. E o que? Precisa de um sacrifício melhor. O sacrifício celeste. Existe um sacrifício de um ser celeste, que habitou por nós, Jesus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós mediante a face de Deus. Essa ideia de comparecer, lá atrás nós vimos a palavra que ele é mediador tanto do Antigo Testamento como do Novo, nós fazemos parte tanto agora do futuro. Mas agora você está ouvindo falar que ele vai comparecer, ele está lá diante do Deus Pai, comparecendo por nós. O que é esse comparecer? Sabe o que é? Intercedendo. Você acordou hoje? Você fez uma caminhada hoje? Você almoçou? Você dormiu? Você está aqui agora? No momento que você entrou naquele portão até agora, no momento que você piscou o olho e agora, sabe o que está acontecendo? O seu Senhor Jesus Cristo está intercedendo por vida de vocês. Às vezes nós não oramos para as pessoas, às vezes nós não intercedemos para a pessoa, às vezes a gente é um trapo nisso, a gente é um capo nisso. Mas você tem um advogado. O advogado desse mundo é corrupto. Você paga eles mesmo assim, eles talvez não conseguem a causa. Mas você tem um advogado que te defende diante do Pai. Que ele é a propiciação, que ele morreu no seu lugar. E por que ele fez isso? Que ele fala assim: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar do pecado, nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça.